Adaptar uma obra é sempre difícil e no caso dos animes não depende só de roteiro e direção, como também de dinheiro e tempo para você fazer essa animação. Overlord é meu anime favorito pela sua história, pelo seu humor e pelo grande respeito que a adaptação tem com a inteligência do seu público. Esses dias eu estava conversando no Discord sobre como a luta da primeira temporada entre a Shao-Ti e o Momonga tem tantos detalhes ali que é impossível você compreender numa segunda, terceira ou até quarta vez vendo. A mecânica de RPG para fazer magias de morte instantânea afetarem desmortos, e até mesmo coisas que não têm concepção de vida, como a grama e o ar, transformando ambos em areia. A relação dos personagens que faz ambos hesitarem ao mesmo tempo por motivos diferentes, mas que acaba tendo a ordem da luta preservada pela intromissão da aura. Detalhes como esse estão presentes na adaptação toda, mas eu acho que o mais importante é que eles são sempre um convite para você ir além, mas nunca te fazem sentir como se você estivesse perdendo alguma coisa se você só acompanha o anime. É um balanço que é muito difícil, mas é um balanço que eu tenho certeza que é atingido, principalmente quando eu vejo o meu melhor amigo que também ama muito essa obra e ele me fala dessa cena da terceira temporada que o Imperador fala com assombro do Ainz, dizendo que naquele trono não estava sentado apenas um morto-vivo, mas estava sentada a própria morte. Quer dizer, esse meu amigo que não sabe de todo o aprofundamento do Imperador, dos planos de Nazarick, de como aquela sala do trono deveria ser 10 vezes mais povoada e tenebrosa, gerou uma impressão gigante nele. Isso é para mim o que significa uma excelente adaptação. Ainda assim, Overlord teve momentos que por falta de grana e tempo teve que apelar para aqueles exércitos de Goblin zoadíssimos e pior, na minha opinião, nas lindas cabrinhas invocadas no final da temporada. Eu não posso dizer que eu não gostaria que tivesse sido melhor, mas eu também posso dizer com confiança que a adaptação da história é tão boa que eu consigo sim facilmente passar pano para esse tipo de imperfeição que são de coisas técnicas. E agora Overlord finalmente está de volta e a pergunta que não quer calar é: será que ele continua com essa excelência de adaptação que a gente vinha acompanhando nas últimas 3 temporadas? E olha, meu amigo, eu tomei a decisão de esperar para comentar com muita dor, que eu tô querendo comentar isso desde o primeiro episódio, mas que eu digo agora que foi uma decisão muito acertada, porque seja da abertura com todos os detalhes da temporada, mas que ainda assim souberam fazer de uma maneira que fica sem contexto, só te animando muito com o que tá pra vir, mas sem deixar grandes spoilers, seja com o encerramento, que cada imagem é um quadro que eu quero na minha casa. Overlord vem desde o primeiro momento até o último desse terceiro episódio, que é quando esse vídeo está sendo gravado, mostrando como é possível continuar adaptando algo com fidelidade, apesar dos pesares. A dificuldade do Ainz de compreender os planos continua lá, a afeição alucinada dessas criaturas que ele considera como os filhos dos seus melhores amigos continua lá. E da mesma forma estão os detalhes que provavelmente só quem leu que vai pegar, mas que estão lá mesmo assim, como um convite para você se aprofundar na obra. Como, por exemplo, o Pandora's Hector tratar o Momonga de maneira mais informal, porque ele, sendo a criação do próprio Momonga, consegue perceber que o Ainz tem problemas de lidar quando os outros são muito formais. E essa perfeição só vai aumentando conforme a gente vê o cara mais imbecil do reino sendo usado como um peão no próprio plano da Albedo, arranjado pelo submundo que eles já controlam desde a segunda temporada. E que brilhantismo foi aquele que, por falta de tempo e dinheiro, eles resolvem deixar a porta fechada quando ela vai conversar com os outros líderes subordinados, deixando aquela cena ainda mais comunicando como tudo que está acontecendo ali é por trás dos panos, ou nesse caso, por trás de portas fechadas. Todo mundo ali tá dançando na palma de Nazarick. Se tem algo que eu repito durante esses episódios, quando eu tô comentando eles em tempo real lá no Discord, é isso. Dancem, dancem, porque tá todo mundo dançando sob essa sinfonia implacável tecida pela Albedo e pelo Demiurgos. E dentro desses episódios, a gente saindo do segundo, onde era realmente uma sinfonia implacável tecida ali
planejada pela Albedo, a gente chega no terceiro, que é o ápice dessa sinfonia, ou pelo menos ela sendo percebida como um grande plano, mas que na verdade totalmente é o acaso e é o momento também da outra parte de Overlord que eu amo, que é a parte do humor. Porque o Ainz, pela cagada, acaba mais uma vez no lugar certo, na hora certa, para passar a impressão de que ele planejou tudo quando ele encontra ali o Imperador e tá agindo de maneira a demonstrar sua presciência infinita, induzindo um dos homens mais inteligentes e capazes, que esse é um momento muito maneiro do episódio também, que é o Imperador. O anime tenta mostrar isso na novel, fica ainda mais claro a inteligência e capacidade desse homem, mas mesmo ele fica desesperado diante da sua insuficiência diante do Ser Supremo. Ou pelo menos uma insuficiência do que ele imagina que sejam os planos do Ainz, que a gente sabe que é muito pelo contrário o que acontece. Em suma, Overlord voltou. A gente acabou de terminar aí o terceiro episódio, sabe que durante essa temporada muita coisa vai ser adaptada, a gente já tem umas cenas ali que mostram que vão vir coisas do volume 14, que até o momento é o último volume lançado de Overlord, e eu posso dizer com segurança, agora que pelo menos 3 episódios já saíram, que ele voltou como a gente queria que ele tivesse voltado. Com certeza ainda vão ter momentos que a gente vai perceber uma falta de grana, uma falta de tempo, mas isso é inevitável. Inclusive, se você vê na abertura, a gente já tem uma ideia de que momentos vão ser esses. Mas, na minha opinião, pelo menos, o que importa é que voltou o que sempre foi o ponto forte de Overlord e que tá muito forte também, o que parece, nessa temporada, que é a capacidade de adaptação de uma história que é tão rica e tão única em seu aprofundamento, no seu humor e principalmente respeitando a inteligência do seu espectador. Eu já falei isso durante o vídeo, mas eu tenho que falar de novo que essa abertura é tão fantástica e os quadros desse encerramento são tão lindos. Eu lembro que quando eu vi essa abertura pela primeira vez, eu passei o tempo de um episódio só printando frame a frame, colocando no Discord, comentando sobre cada coisa. Que eu não fui ver, já tinha passado um tempão só fazendo isso para poder finalmente sim começar o episódio depois de comentar, porque eu fiquei muito animado com essa abertura. Valeu a pena, inclusive, eu não me arrependo de nada, porque mesmo tendo revisto essa abertura já tantas vezes, toda vez que eu vejo, ainda tem pelo menos ali uns 3 momentos que, quando aparece, eu fico arrepiado.